Olá, eu sou o Jorge Machado e você fica a partir de agora comigo no Defenda-se, uma produção do jornalismo da TV Alesp para ajudar a defender os direitos do consumidor. Sabe quantas casas em todo o estado de São Paulo são abastecidas por gás encanado? 1.077.000. Quanto uma pessoa gasta de água por dia? De acordo com a ONU, o brasileiro gasta mais de 200 litros, quase o dobro do que realmente precisa, que é de 110 litros diários. Que aparelho gasta mais energia elétrica na sua casa? O chuveiro, a geladeira ou o ar-condicionado? Todos eles são bem gastões. O ar-condicionado ligado 8 horas por dia gasta no fim do mês R$ 60. Meia hora de chuveiro ligada gasta no fim do mês R$ 35. E uma geladeira de 2 portas ligada o dia inteiro gasta R$ 25. A energia elétrica, a água e o gás de cozinha são os temas do Defenda-se desta semana. Para tirar as dúvidas dos consumidores em relação às tarifas cobradas, nós convidamos Maria Inês Dolce, coordenadora institucional da Proteste. Vamos às primeiras perguntas? Faltou luz na minha casa, eu perdi todos os alimentos da geladeira e queimou meu som. Gostaria de saber se eu posso cobrar isso da empresa que me fornece energia elétrica e como é que eu faria isso. Em relação ao aparelho que queimou, o consumidor pode e deve reclamar na concessionária porque ela tem como identificar o pico de energia naquele momento em que houve a queima do aparelho. E para isso o consumidor pode ligar na concessionária, solicitar uma vistoria, né, desse aparelho dentro de casa, ou então eles já vão indicar uma assistência técnica para o conserto ser realizado. No que diz respeito à perda dos alimentos na geladeira, o consumidor também, quando ligar para a concessionária, já tem que informar que isso ocorreu, tirar fotos, se documentar, trazer provas do problema. Isso, evidentemente, que vai depender também do tempo que ficou sem energia, né? O consumidor geralmente fica algumas horas, não acaba afetando os alimentos, mas se for 2, 3 dias, isso pode afetar sim. E aí o consumidor fotografa, guarda as provas, já reclama de imediato junto à concessionária para que ele possa requerer depois perdas e danos. Eu moro em apartamento e pagamos a água em rateio. E não existe hidrômetro individual. Eu moro sozinha e a maioria dos outros apartamentos moram famílias. Eu queria questionar se esse rateio à administradora de condomínios. Isso é muito comum, né? Principalmente aqueles imóveis mais antigos, onde o hidrômetro ele é coletivo. Então, nesse caso, geralmente é cobrado pela fração ideal, o que não me parece a solução ideal, já que ele mora sozinho e há famílias também consumindo mais. E, portanto, ele pode sim questionar junto ao condomínio para que mude então a convenção do condomínio. É ali que tem que olhar de que forma que está sendo feito esse rateio. Pode-se chamar uma assembleia para fazer o rateio individual ao invés de familiar. Isso pode ajudá-lo, mas tem que mudar a convenção do condomínio. Eu mesmo posso calcular o valor da minha conta de luz para ver se eu estou pagando o valor certo? Não é fácil fazer o cálculo da conta de luz, principalmente porque há taxas embutidas. No estado de São Paulo, por exemplo, nós pagamos ICMS em torno de 33,3%, mas o que o consumidor pode fazer é acompanhar a fatura mês a mês. Ali tem identificado, inclusive, o percentual de gasto que ele teve, de consumo que ele teve no mês anterior, naquele mês, meses anteriores, e, portanto, é uma forma de acompanhar. E é evidente que ele tem que saber também que tipo de tarifa ele está inserido, né? E para que ele possa, evidentemente, calcular, fazer ali o acompanhamento antes dele fazer a reclamação junto à concessionária. Eu tenho que fazer as denúncias diretamente às agências reguladoras? Pode fazer a denúncia junto às agências reguladoras. No caso do Estado de São Paulo, nós temos a Arcesp, né, que é a agência reguladora do Estado de São Paulo, mas deve-se fazer reclamações também nas concessionárias e nos órgãos de defesa do consumidor. Eu tenho que pagar a conta antes de questionar a empresa ou eu posso questionar sem pagar a conta? O consumidor deve questionar valores que ele não reconhece.
O que ele pode fazer é pedir, enquanto está sendo questionado, que aquele débito ele seja suspenso, mas tudo isso tem que ser feito oficialmente, protocolado, tem que ter ali um documento com esse protocolo ou um atendimento onde ele vai ter o número de protocolo, e aí sim, aí depois ele pode resolver se ele vai ter uma segunda via, ou se vai ser suspenso, ou se ele vai pagar e depois ele vai ter ali o desconto na sua conta. Isso depende muito do caso a caso, mas o consumidor tem que entrar em contato com a concessionária e tentar negociar a melhor forma. Eu fiz uma reclamação por telefone, não fui atendida, fiquei horas esperando, depois eu mandei um e-mail e também não me responderam. Como é que eu faço para ser respondida depois de tanto tempo? Primeiro, o consumidor tem que saber que é um direito que ele tem de ser atendido e muito bem atendido, né, com qualidade e, portanto, ao não conseguir uma ligação, ele deve tentar uma segunda vez, né, porque é importantíssimo que isso seja feito. Se ele não conseguir qualquer tipo de contato, se ele tem dúvidas, ou se ele está questionando contas, ou se ele quer mais esclarecimentos, ele deve reclamar nos órgãos de defesa do consumidor para auxiliá-lo e também para que as empresas, nesse caso, deem um atendimento adequado ao consumidor. Hoje nós temos a lei do saque, nós temos uma série de alternativas que ajudam o consumidor. Portanto, reclame nos órgãos de defesa do consumidor. Di vez in quando falta elettricità nella mia casa e io trabalho in casa. Mi dà pregiudizio probabilmente. Posso questionare isso na giustizia? Chi va a arcar com o meu prejuízo? Primeiro tem que identificar se é frequente, qual horário, fazer a reclamação. O consumidor deve, toda vez que tiver cortes de energia, ligar depois para a concessionária assim que a energia voltar, protocolar e depois reclamar nos órgãos de defesa do consumidor. E é fato que se ele está trabalhando em casa e ele deixa de trabalhar ou ele é prejudicado, ele pode reclamar na justiça desde que ele tenha as provas de que ele entrou em contato com a concessionária, reclamou nos órgãos de defesa do consumidor e, portanto, está buscando um direito que é certo, né, de reclamar e de ser ressarcido pelo tempo que ele ficou sem a energia. Estourou um cano d'água na minha rua faz alguns dias e eu já liguei para a empresa de águas, a empresa responsável, e não tenho resposta. O transtorno é imenso, não só para mim, como para todos os moradores, crianças, pessoas idosas, etc. E eu me pergunto, será que não há um prazo para se atender a essa demanda, a essa reclamação? Sem dúvida nenhuma, ao reclamar, eles têm que dar um prazo para que eles restabeleçam o serviço. Se isso não acontecer, o consumidor ele pode usar outras formas para poder estar denunciando esse fato. Ele pode tirar foto, mandar para os órgãos de defesa do consumidor, abrir um protocolo de reclamação para que ele possa ser auxiliado. Agora, como é um cano de rua, nós entendemos que os moradores também deveriam se envolver e tentar reclamar, fazer uma denúncia para que a empresa possa então proceder ao conserto. O Defenda-se faz a primeira pausa de hoje. Daqui a pouco a gente volta para tirar mais dúvidas dos consumidores. Até já! E estamos de volta com a nossa convidada do dia, a coordenadora institucional da Proteste, Maria Inês Dolci, que vai tirar mais dúvidas dos consumidores de água, luz e gás de cozinha. Vamos lá. Depois de quanto tempo de atraso a empresa pode cortar a luz da minha casa? 15 dias depois do primeiro atraso já tem o corte, portanto tem que tomar muito cuidado. Aquele que não pode pagar deve se adiantar e já entrar em contato com a concessionária pedindo um novo prazo para pagamento para que ele não se torne inadimplente com o corte. O que é o pior, porque o consumidor, quando tem o corte, ele, ao ser religado, ele tem que pagar uma taxa.
Então, se ele está tendo dificuldade para pagar, ele vai ter dificuldade também para pagar a religação. Cortaram a minha água por falta de pagamento. Eu fiz todos os pagamentos em atraso. Em quanto tempo a empresa tem que religar a minha água? Olha, geralmente é de imediato. Esse imediato pode não ser em algumas horas, mas entende-se que pelo menos depois de algumas horas do pagamento já deva estar restabelecendo a água. Agora é importante que ele guarde todos esses pagamentos que ele fez, até para comprovar, caso ele tenha um novo corte, ele pode então estar demonstrando que está tudo pago em ordem e, portanto, ele já passa a requerer na justiça direitos por perdas e danos. Em que situações a empresa de gás tem o direito de cortar o meu serviço? Olha, só pode cortar o serviço se for anunciado antecipadamente que vai haver uma interrupção para reparo ali da rede. E, portanto, toda vez que há reparos, o consumidor ele tem que ser exaustivamente informado, até para que ele possa, então, buscar uma solução para o problema dele, que seja até momentâneo. O que não pode é ter corte sem aviso prévio. Se isso acontecer, o consumidor tem que denunciar, tem que telefonar na concessionária, gerar um protocolo, reclamar nos órgãos de defesa do consumidor e, dependendo do tempo que ele ficar sem o serviço, se ele se sentir prejudicado, ele também pode buscar o seu direito na justiça. A minha conta está em débito automático, mas eu recebi uma mensagem dizendo que a minha água vai ser cortada caso eu não regularize a minha conta. Só que ela caiu na minha conta do débito automático. O que eu faço agora? Isso pode sim estar acontecendo, né, de ser cobrado mesmo em débito automático. Agora, não quer dizer que, estando em débito automático, o consumidor está 100% seguro de que o pagamento está sendo feito. Então, a nossa orientação é que busque informação junto ao banco. Possivelmente houve algum descompasso entre a concessionária e o banco e tentar resolver da melhor maneira possível. Agora, o que não pode é o consumidor deixar que seja resolvido sozinho esse problema. Às vezes, como eu estava dizendo, é problema do banco, às vezes a concessionária não mandou a fatura e, portanto, o banco ele não vai estar cobrando o que ele não recebeu. Todo mês a concessionária tem que mandar o débito para o banco e o banco proceder, então, ao pagamento daquela dívida. Não recebi nenhum aviso e tive o meu serviço de luz cortado. Fui verificar na portaria, o porteiro entregou em outro apartamento esse aviso. E agora? Quem é o responsável? Olha, na verdade, o condomínio é responsável, né? Sem dúvida nenhuma, porque se houve ali uma entrega que acabou não chegando ao destinatário, certamente o condomínio ele é responsabilizado por isso, independente do porteiro que estava ali na hora ou não. Eu gostaria de saber quais são as multas que podem ser cobradas pelo não pagamento de serviços públicos. Geralmente em torno de 10% é uma multa quando você está atrasado e, portanto, no caso, por exemplo, de luz, você vai ser religado, dependendo da concessionária, você vai ter um valor a ser pago também pela religação. Isso também pode acontecer com o gás, também pode acontecer o mesmo com a água. Portanto, o consumidor ele deve sempre perguntar o valor que ele tem que pagar e qual o tempo para restabelecer o serviço depois do pagamento. As empresas podem cobrar um serviço executado há mais de 6 meses? O consumidor, caso ele tenha contratado algum serviço e que não tenha sido descontado, evidentemente que ele pode ser cobrado. Portanto, o consumidor tem que verificar se após 6 meses ainda procede, se ele não pagou. Se ele não pagou, é evidente que ele vai pagar ali na fatura. O que não pode é contratar um serviço, deixar sem pagar e quando ele vem na conta, o consumidor também não querer pagar. Eu moro num condomínio de 6 casas e a concessionária fornecedora de água disse que nós temos que ter um hidrômetro para cada casa. É verdade isso? De fato, isso é necessário, mas tem que ver também a legislação da localidade. Às vezes, aquele condomínio não foi desmembrado, então o hidrômetro ele acaba sendo de uso coletivo e para poder ter o individual tem que pedir uma solicitação junto à prefeitura da localidade onde essas casas se encontram.
Muitas vezes a legislação não permite, ou mesmo a planta do imóvel, a forma como foi construída a casa, essas casas todas, não permite o desmembramento. Eu moro sozinho, eu trabalho o dia inteiro. Já faz 3 meses que eles não fazem a leitura do relógio de luz. E o que pode acontecer? Depende da localidade onde o consumidor se encontra. Geralmente, em locais como praia, por exemplo, a leitura não é mensal. Caso ele resida num centro maior, a leitura tem que ser mensal. Caso contrário, o consumidor pode e deve estar denunciando, uma vez que se percebe que depois de 3 meses é feita uma leitura pela média, o consumidor pode estar perdendo, saindo em prejuízo, porque eles vão sempre tirar pela média, que é muito mais alta do que o consumo mensal. Descobri que meu vizinho fez um gato a partir da minha casa. Quais medidas posso tomar contra ele? Todo gato, ele é considerado um crime e, portanto, o consumidor tem que denunciar. Caso ele não queira denunciar, esse fato, ele deve conversar com o vizinho, fazer com que o vizinho pague todo o prejuízo que ele teve, todo o valor que foi cobrado indevidamente e se comprometer a retirar esse gato. Mas nós sabemos que, como se trata de um crime, ele deve ser denunciado. Nós vamos fazer mais uma parada agora. O Defenda-se volta já já. O Defenda-se volta com mais prestação de serviços para você. A coordenadora da Proteste vai esclarecer outras dúvidas de mais consumidores. Vamos às perguntas? Tive um problema na rede elétrica da minha residência e liguei para a companhia, chamei o pessoal da companhia para resolver o problema. Eles disseram que o problema era interno, que não era responsabilidade deles. Então, eu fiquei sem saber, eu queria saber qual é a responsabilidade deles, então. Na verdade, a responsabilidade, principalmente na área de telefonia, é verificar problemas externos até a entrada da casa. Isso geralmente acontece com a energia elétrica também. Portanto, se teve problema interno, cabe ao consumidor chamar um especialista, um eletricista no caso, para fazer uma verificação e o ônus, evidentemente, é do consumidor. Agora, se o problema é externo, o ônus é da concessionária. Quero saber o que eu faço, que eu tenho todos os comprovantes de água da minha casa e dos últimos 2 anos. E eles foram lá e cortaram, assim, sem explicação, sem nada. Eu queria saber, assim, como que eu vou fazer agora? O consumidor ele tem que comprovar junto à concessionária que esse problema aconteceu, que todas as contas foram pagas e é evidente que a partir daí o consumidor pode entrar com uma ação no Juizado Especial Cível por perdas e danos. Agora, o consumidor tem que guardar todas essas faturas comprovadas, os pagamentos para requerer esse direito. Em relação à conta de luz de casa, não apareceu ninguém diferente, eu não mudei nada. E a minha conta de luz subiu em torno de R$120. O que eu devo fazer? Tem que verificar se não foi o reajuste. Esse ano nós tivemos um reajuste, questão de 1 mês, 2 meses atrás, e, portanto, a melhor forma é ligar para a concessionária e saber quando é que foi o último reajuste daquela concessionária. A partir daí o consumidor já vai poder fazer o seu cálculo. Agora, a energia elétrica vem encarecendo, sem dúvida nenhuma, o bolso do consumidor. Portanto, atenção, economize energia porque as tarifas estão bastante elevadas. Faltou energia em casa faz uns 15 dias. Quando voltou, eu percebi que queimou minha cafeteira e meu micro-ondas. O que eu devo fazer nessa situação? Entrar imediatamente em contato com a concessionária para poder, então, notificá-los do dia, do horário em que isso aconteceu. A concessionária certamente vai oferecer uma assistência técnica para o reparo, cabe ao consumidor a decisão, então, de encaminhar para que possa haver o reparo do aparelho. Caso não tenha reparo, o consumidor vai ter que, após a vistoria, ligar para a concessionária novamente para que possa ser reembolsado do valor daqueles aparelhos queimados.
De uns tempos para cá, na minha casa falta energia pelo menos 3 vezes ao mês. E isso acarreta muito na minha vida, porque a gente depende da luz para tomar banho, para esquentar um chuveiro, para fazer... no meu caso, que estudo, eu preciso fazer trabalho de escola e não tenho como ligar um computador sem energia, né? E as TV a cabo também, que eu tenho, não consigo assistir um programa de televisão devido à falta de energia. E eu queria saber quem que pode ressarcir esses prejuízos que acontece quando eu não fico sem energia, porque no final do mês as contas vêm e sem desconto. Isso vem sendo bastante reclamado pelos consumidores, são os pequenos cortes que nós chamamos e, portanto, o consumidor ele tem que denunciar esses pequenos cortes junto à defesa do consumidor, órgãos de defesa do consumidor e junto à concessionária. É importantíssimo que seja gerado um protocolo até para identificar de que forma eles estão fazendo esses cortes, já que eles têm por obrigação avisar o consumidor o dia, o horário em que vai haver cortes e o motivo desse corte, às vezes por reparo na rede ou coisas nesse sentido, mas o consumidor tem que ser avisado e não pode ser com tanta frequência. Eu fico o dia inteiro fora e vi na minha conta ligações interurbanas e até internacionais. Como que eu devo proceder? A primeira recomendação da Proteste é que o consumidor entre em contato com a concessionária, justamente porque ele não reconhece essas cobranças e, portanto, a concessionária vai ter que verificar, mas enquanto isso ela pode suspender essas cobranças, o consumidor paga o restante da conta, por isso que ele já deve pedir uma segunda via e a concessionária vai ter que identificar essas ligações. Caso não identifique, o consumidor, se ele voltar a ser cobrado, ele tem que entrar com uma reclamação nos órgãos de defesa do consumidor e, se for necessário, no juizado especial cível. Eu mudei de casa e recebi um aviso do porteiro do prédio onde eu morava que o morador atual não paga a conta faz 3 meses e também não transferiu ainda para o nome dele. Eu queria saber se existe algum problema e se o meu nome pode ficar sujo. O que pode acontecer é o consumidor ter o corte da energia, no caso, e, portanto, ele já deveria ter passado essa conta para o nome do inquilino. Porque, logicamente, que o ônus ele recai em cima daquele que é o titular da conta. Portanto, isso tem que ser feito rapidamente. No que diz respeito à falta de pagamento, o consumidor também já pode utilizar uma notificação extrajudicial via cartório para que ele pague já determinando um prazo para esse pagamento. Mas o principal é que o consumidor, ele, enquanto proprietário daquele condomínio, tome as providências em relação à luz. Ou transfere, ou então já pode ensejar a retirada do inquilino daquele imóvel. Acabei de construir a minha casa e solicitei a instalação do medidor de energia. A empresa concessionária pode me cobrar por isso? Ela é cobrada uma única vez e, portanto, tem que saber o valor, depende muito da concessionária, mas o consumidor tem que ser informado previamente a respeito dessa cobrança. Faz 15 dias que eu pedi para a empresa de energia ligar a luz no apartamento que eu aluguei. E eu estava despreocupada porque eu ia demorar para mudar, só que agora eu tenho 3 dias e a luz ainda não foi ligada e eu quero saber o que eu devo fazer. Geralmente as concessionárias seguem um cronograma. Se o consumidor determinou, ofereceu uma data, daí 15 dias ele tem que ligar novamente e pedir uma taxa de urgência de religação ou de ligação, né? E, portanto, esse direito ele tem, portanto, vai entrar no planejamento da concessionária e ele vai pagar um valor a mais para que ele possa ser atendido em caráter emergencial. Minha conta de gás praticamente é controlada todo mês, é R$40. Mas só que esse mês praticamente ela veio R$600. Aí o que eu fiz? Eu liguei para a empresa, né, e expliquei para eles tudo bonitinho. Eles vieram, verificaram tudo bonitinho e viram que tinha um vazamento na linha de transmissão. O que aconteceu? Eles, em vez de me mandar uma conta um pouco mais, o mesmo valor praticamente, que viram que a culpa não era minha, não, pelo contrário, mandaram mais alta ainda. Aí o que eu faço? Se a conta não tem nada a ver comigo?
Tem que ser notificado imediatamente a concessionária para que esse ônus não recaia sobre o consumidor. Agora, é importante que o consumidor protocole esse telefonema que fez, que ele tenha ali todas as informações a respeito do problema na linha de transmissão, para que ele possa, então, deixar de pagar esse valor. A Proteste recomenda que isso seja feito rapidamente, por meio de um documento, para que não tenha qualquer tipo de problema e o consumidor não tenha esse ônus. A Proteste é uma entidade de defesa do consumidor. Hoje ela já é considerada a maior entidade de defesa do consumidor da América Latina, tem vários trabalhos realizados em prol da defesa do consumidor no Brasil e recentemente está com uma petição online justamente para alterar o prazo de garantia legal dos produtos no Brasil, de eletroeletrônicos, de 90 dias para 2 anos. Portanto, a Proteste pede que os cidadãos assinem essa petição online no site da Proteste, que é o www.proteste.org.br/garantia. Vamos todos ajudar a mudar esse prazo de garantia de 90 dias para 2 anos. O Defenda-se de hoje fica por aqui. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, é só encaminhar para o nosso e-mail, defenda@al.sp.gov.br. Eu te espero na semana que vem com mais defesa dos seus direitos, consumidor. Até lá!